Olá pessoal, então dando continuidade aqui, vamos ao último exercício da unidade 1 de Química do Vamos Praticar, aí de Engenharia Civil EAD para FMU, tá? Então ele diz o seguinte, as ligações químicas ocorrem entre átomos para formar moléculas, certo? Então ele está falando da ligação interatômica, né? Ligação entre átomos. Esse fenômeno ocorre com a intenção de tornar elementos envolvidos mais estáveis. O tipo de ligação química depende dos elementos que estão se ligando. Dessa forma, as ligações químicas existentes entre os átomos dos compostos HI, NH3 e NaCl são respectivamente. Então ele dá aqui as alternativas, a gente tem que escolher qual que é. Então vamos lembrar primeiro o que são essas ligações interatômicas, né? Então a gente tem assim, nas ligações químicas, nós temos as ligações entre os átomos para formar uma molécula, então são chamadas de ligações interatômicas, e temos as ligações entre as moléculas, né? Essas são conhecidas como ligações intermoleculares. O que nós vemos aqui, a princípio, são as ligações interatômicas, né? As ligações interatômicas, elas podem ser do tipo iônica, covalente ou metálica, né? Então são esses três tipos de ligações químicas interatômicas existentes: iônica, covalente e metálica, sendo que a covalente pode ser polar e apolar, tá? Mas nesse instante aqui o que é importante saber é que as ligações químicas podem ser interatômicas, podem ser iônica, covalente e metálica. O que são ligações iônicas? A ligação iônica é aquela entre um metal e um não metal, ou seja, há uma diferença muito grande de eletronegatividade e é justamente por conta de ser uma ligação entre um metal e um não metal. E vocês vão ver mais para frente que o não metal ele tem a tendência a receber os elétrons do metal porque ele é mais eletronegativo, né? Mas basicamente uma ligação iônica é entre um metal e um não metal, certo? A ligação covalente é uma ligação entre dois não metais, tá certo? Então se essa ligação for entre dois elementos que não são metais, então é uma ligação chamada ligação covalente, tá certo? E por último, a ligação metálica, que é uma ligação entre metais, tá certo? Então essa é fácil de lembrar, porque se for ligação entre dois metais, é uma ligação metálica, tá certo? Bom, o que são elementos não metais, né? Os principais, aqueles que fazem ligações com outros elementos. A gente tem aqui, nessa chamada fila da eletronegatividade, os elementos, os principais elementos que fazem ligações, que são considerados não metais, tá certo? Então, na tabela periódica, nós temos o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, é, o carbono, o fósforo e o hidrogênio, tá? Os demais são os metais. Então, sempre que a gente for analisar uma ligação, se ela é iônica, covalente ou se ela é metálica, a gente tem que lembrar: se ela faz parte dessa fila da eletronegatividade, então ela é um não metal. Se ela não faz, então ela é um metal, tá certo? Aqui eu coloquei com exceção aqui dos gases nobres, porque eles não participam de ligações com outros elementos, né? Porque eles já são estáveis, tá certo? Muito simples isso, né? Inclusive a gente usa muito no ensino médio, para vocês lembrarem quais são esses elementos aqui não metais, uma frase, né, que vai fazer você nunca mais esquecer quais são esses elementos não metálicos aqui, que é a seguinte frase, é um truque mnemônico, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, tá? Então, de novo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, se vocês lembrarem dessa frase, vocês vão lembrar quais são os elementos que são os elementos não metálicos. E os demais são os metais, tá certo? Então, com isso, vocês vão saber se a ligação é metálica, se é a ligação iônica ou se é uma ligação covalente. Quer ver como fica fácil? HCl. O que nós temos? O H. O H nós temos nessa fila? Temos. É o Hzinho aqui, ó, do hidrogênio. E o Cl nós temos? Temos também. O Cl está aqui. Bom, então é uma ligação entre dois não metais, ou seja, entre dois elementos que fazem parte aqui do mesmo conjunto. Então, se eles são dois elementos não metais, é uma ligação covalente,
certo? Simples assim. Outro exemplo, nós temos o MgF2, né? O Mg faz parte aqui dessa fila? Não, não faz. Então, se ele não faz parte, ele é um metal. Ok, então isso aqui é um metal. E o F faz parte? Faz, o F faz parte aqui. Ó. Se o F faz parte, então a gente tem uma ligação entre um não metal e um metal. Ou seja, um não metal e um metal. Uma ligação entre um metal e um ametal, ou um não metal, é uma ligação iônica. Tá certo? Mais uma vez, NaOH. Na, ele está aqui na fila? Não, não está. Se ele não está na fila, então ele não é um não metal, ele é um metal. Se ele é um metal, vamos analisar os demais. Bom, a gente tem aqui o OH. Né? Tanto o O quanto o H fazem parte dessa fila aqui da eletronegatividade. Então, é uma ligação entre um metal, que é o Na, e um não metal. Se é uma ligação entre um metal e um não metal, é uma ligação iônica, tá certo? E por último aqui o NH3. Mais uma vez, nós temos o N e temos o H. Ambos fazem parte da fila da eletronegatividade. Então, se ambos fazem parte, é uma ligação covalente, tá? Então, ficou fácil assim, né? Agora a gente vai analisar esses exemplos. Então, nós temos o HI. O H faz parte da fila da eletronegatividade? Faz, está aqui, ó, hidrogênio. O I faz parte? Faz, está aqui. Então, é uma ligação entre dois não metais. Se é dois não metais, então é uma ligação covalente. Ok, matamos a primeira, né? Então, a primeira iônica vai embora, vai embora, vai embora. Olha, ó. Se fosse uma prova, né, ficava fácil, porque mesmo se você tivesse que chutar, você chutaria só entre duas aqui, teria 50% de chance de acerto, né? Vamos analisar o segundo, NH3. O N faz parte? Faz. O H faz parte? Faz também, da fila aqui da eletronegatividade. Então, NH3 é uma ligação covalente também, porque são entre não metal e não metal. Então, covalente e covalente, certo? Então, as segundas que tem iônica aqui não vai, só sobra essa daqui, né? Bom, e aí a gente vai analisar o NaCl, né? Então, Na faz parte dessa fila aqui? Não, não faz parte. Então, se ele não faz parte, ele é um metal. Bom, ele é um metal e o Cl faz parte? Faz parte, está aqui, ó, Cl, cloro. Então, NaCl é um metal e um não metal. Se é uma ligação entre o metal e o não metal, nós temos que é uma ligação iônica. Então, a alternativa correta é a alternativa E, ou seja, covalente, covalente e iônica, tá certo? Então, sempre lembrar disso daqui, vocês matam facilmente um exercício dessa maneira, tá certo? Então, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, para nos ajudar a continuar acompanhando vocês. Né? Na próxima semana pretendemos postar os vídeos da unidade 2, tá bom? E assim por diante, tá certo? Então, um forte abraço e até mais.